vou começar a gravar agora. 3, 2, 1, valendo. Eu sou o Carlos e neste vídeo eu chamei uns caras aqui para a gente conversar sobre a CNCF, os projetos e como está, sob a nossa visão, né, o Cloud Native em 2022. Agora eu vou deixar aberto para eles se apresentarem aqui. Vamos lá, fique à vontade aí, Daniel. Na ordem alfabética, né? Sempre na ordem alfabética. Fala, galera, Daniel Romero aqui. Trabalho como MacGyver Engineer atualmente. Então, minha única função é resolver problemas. Uma hora eu estou em infra, uma hora em machine learning, e outra hora como desenvolvedor e por aí vai. Ótimo, tá bom. O Daniel era antes que eu, de qualquer nome que ele tem, né? Daniel ou InfoSlack, ele ainda é antes, tá? Então, eu sou o João Brito. eu sou palestrinha aqui na GitHub, né? Eu estou, inclusive, no estúdio do palestrinha da GitHub, tá? E host do Kubecast. Então, depois de você assistir esse vídeo aqui, se você não conhece o Kubecast, tá? Acessa lá e ouve também. Fala umas bobagens lá. Eu vou bater o link aqui embaixo, galera, viu? Não se preocupe, não. Então, antes de mais nada, eu queria começar com umas perguntas bem genéricas aí para vocês. Se vocês quiserem perguntar para mim, se quiserem que eu fale também, eu também vou falar. Da última vez que o FIC veio e que o Somatório veio também, eu acabo sendo entrevistado por vocês também. Mas vamos lá. Então, eu quero saber, do ponto de vista de vocês, o que é Cloud Native, do ponto de vista de vocês. Assim, eu não quero que venham com conceito, conceito exato ou algo parecido. Eu queria que vocês falassem assim, tipo, quando vocês tiveram contato com esse termo e o que isso significa para vocês na prática. Daniel? Eu vou primeiro para deixar mais difícil para o Daniel. Que aí ele vai falar, não, então, como o João disse, vai ter que pensar em algo diferente. Olha, eu acho Cloud Native, na verdade, eu acho que apareceu no meu vocabulário, né, ou ouvir e ler isso aí, depois de containers, por incrível que pareça. Aí. E aí ficou com essa cara de hype, né, e tipo, Cloud Native, coloque em containers, né, e parabéns, você é Cloud Native. Usa Kubernetes e parabéns, né, sua infraestrutura agora é Cloud Native, né, aquela mesma porcaria de ontem, né, agora no Kubernetes, sucesso, agora é Cloud Native. Então, eu demorei um tempo para entender, assim, né, até o momento que me apresentaram o 12 Factor. Então, para mim, Cloud Native é igual ao 12 Factor. Cara, bem by the book, assim, e eu gosto do 12 Factor porque ele não é, por exemplo, ele não é o Martin Fowler, né, que ele vai escrever um livro, né, e tem bilhões de regras e como fazer e tudo mais. Tá? Eu não estou tirando mérito de nenhum dos dois. Quem me dera um dia apertar a mão do Martin Fowler. Mas o 12 Factor, ele é um pouco mais conceitual, assim, né? Então, para mim, Cloud Native é isso, né? É mais conceitual, não é exatamente, siga essas 3 regrinhas e você está no Cloud Native, né? 12 Factor, para mim, é o resumo do Cloud Native. Bom, se você não se preocupa mais com infraestrutura física, tipo assim, não precisa se preocupar com o modelo de processador, com o tipo ou a quantidade de memória, com um problema em disco, ter que trocar um HD e por aí vai, automaticamente você já está usando, você já está dentro do contexto de Cloud Native. Se você deixa essas preocupações de lado, sua aplicação nativamente você já pensa em cloud, né? Já vai rodar ela em cloud. Então, para mim, é bem simples. O quando eu vi isso a primeira vez, eu não lembro. Provavelmente foi no mesmo momento ali que o João, logo depois ali do surgimento de containers, ou da containerização ali de tudo, de todas as aplicações. Mas o conceito em si, para mim, fica claro que é você não se preocupar mais com a estrutura física. A infrafísica fica de responsabilidade dos cloud providers. Vai ter grana infinita para poder bancar essa infra, para trabalhar com pesquisa, com tecnologia de ponta e fornecer o que há de melhor por baixo dos panos para a gente consumir. Então, a nossa preocupação fica só em nível, como o nome diz, de cloud. Sim. E para mim, no caso, eu considero que é utilizar os recursos de cloud de forma mais racional, assim, tentando ser bastante simples na minha definição. Né? De qualquer forma, existem as definições
que a gente encontra no site da CNCF, que é uma fundação que é vinculada à Linux Foundation, que é quem toma conta, no caso dos projetos os projetos que são considerados Cloud Native. E o que é isso na prática? Na prática, a gente tem essa entidade fazendo a curadoria desses projetos os conceitos de Cloud Native são todos orientados, os padrões que a gente enxerga como padrões são orientados a projetos, né? É uma abordagem um pouco diferente de outros modelos, de frameworks como ISO, COBIT ou algo parecido, né? São orientados a projetos, né? Porque o pessoal da comunidade enxergou que, o projeto daquele software, o projeto da especificação é aquilo que vai ser usado no dia a dia. Então, não adianta ficar só conjecturando, criando regras, como vocês mesmo falaram. Enfim, a ideia é botar para funcionar, juntar a comunidade e botar esses projetos, botar na prática, botar para funcionar. Enfim, no meu ponto de vista é isso. E assim, todo mundo, assim, do nosso meio, a gente olha, assim, e quando a gente vai prestar atenção, acesso ao site da CNCF, a gente tem lá o landscape, né, dos projetos, e é um negócio que está enorme. Então, existem muitas críticas, né, assim, acho que muitas com razão. Essa é a minha próxima pergunta para vocês. Assim, vocês acham que essa questão de focar nos projetos, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim? Tem na prática redundância, né? Tem projetos que fazem a mesma coisa, isso, sei lá, vai chegar uma hora que vai ter um colapso, ou a gente vão aparecer padrões de fato ali no meio daqueles projetos e que vão servir como base para o nosso trabalho. Eu queria saber qual a opinião de vocês relacionada a esse tema polêmico, essa pergunta polêmica. Vamos lá. Bom, para a quantidade de projetos, eu acho legal, acho interessante nesse momento, porque dá abertura para explorar o máximo de possibilidades possíveis, dá para você fazer experimentos em abundância e extrair ali o que há de melhor e também ver o que é que não funciona. Com o tempo, eu acredito que muitos desses projetos vão morrer, tipo, os mais utilizados ou os que a comunidade ou as comunidades aderirem melhor vão sobreviver. Isso é natural, acontece. É só lembrar do Kubernetes e o Docker Swarm. Depois de um tempo, só um virou um padrão. Então, é o que vai acontecer também com essas ferramentas. Então, muitas delas vão sumir no meio do caminho. Algumas vão se tornar padrões e outras também vão tender a sumir, mas não vão deixar de existir. Como assim? Então, o projeto morre, mas a ideia daquele projeto provavelmente vai ser incorporada em algo que a gente já utiliza há bastante tempo. Tipo, pode virar uma funcionalidade no kernel Linux, por exemplo. Vir por padrão, né? Já no SO. A gente não tem mais que se preocupar em rodar mais uma aplicação ali na camada do usuário e ter que manter atualizações e etc. Então, eu penso muito por esse aspecto. Pô, da hora, eu concordo bastante. Eu acho, eu até abri aqui na linha de baixo, que, se eu não me engano, tem quase 1.200 projetos ali, né, que a CNCF está cuidando. É óbvio que vão ter projetos que vão se sobrepor ali, né, ou talvez até no diagraminha de Venn, assim, né, tem uma perna que cobre aqui, todo mundo faz isso, mas cada um faz de uma forma diferente, ou tipo, a gente falou outro dia, falei com o Katz sobre Ingress, né, pô, tem uns 15, né, numa lista, tipo, eu queria escrever um artigo e eu comecei a pesquisar, e aí a hora que eu cheguei em 15, eu falei, bom, esse artigo vai ficar para algum momento, né, porque, pô, 15 Ingress para você só estava pesquisando, assim, né? Mas eu queria colocar algo a mais, né? Tipo, eu queria poder testar um pouquinho e colocar a minha visão, assim, sobre cada um. E, pô, só de Ingress, né? Só controla a entrada e saída. Ponto. Parece simples, né? O Nginx faz isso, tá? Aí, aqui a gente já tem o hproxy. Aí já tem traffic. Você tem mais um monte, assim, mas talvez os mais famosinhos, assim. E aí, mas cada um tem uma feature ou tem um porquê, assim, né? Eu aguento uma largura de banda maior, eu faço mais requisições, controlo egress, sei lá. Então, eu acho que tem esses pontos, mas concordo com o Daniel que eu acho que os projetos todos não vão sobreviver. É caro manter um projeto open source, é caro e custoso, né? Então, é caro, tem que ter grana, ninguém
vive de luz, o open source não vive de luz, é custoso no sentido de que as pessoas precisam se dedicar, né? A pessoa precisa ir lá e pôr tempo de código, é necessário para que o projeto sobreviva, né? E manter esse investimento, a gente vê muitas empresas, elas têm como um side project da empresa, né? É o projeto open source. E às vezes isso vai ganhando uma proporção maior e tudo, mas a empresa ainda precisa ganhar dinheiro, né? Então, ela constrói coisas em volta, etc., e vai mantendo o projeto. Então, eu acho que muitos projetos vão acabar se juntando e virando um só e mantendo, sabe? Eu acho que o que vai virar o landscape da CNCF é isso, eles vão ter grandes projetos, sabe? Mas as ilhas, assim, de, tipo, segurança, sei lá, Ingress, essas coisas, entendeu? Eles vão evoluir um pouco e se aglutinar, eu acho. Sim, sim. Aprendi essa palavra esses dias, então eu estou usando mais, aglutinar agora. Não, assim, e isso está acontecendo. Assim, existe uma tendência, por exemplo, existem 3 projetos, eu não estou lembrado do nome deles agora, mas eles meio que se juntaram para servir como base para um projeto grande chamado OpenTelemetry, entendeu? O OpenTelemetry, ele matou, acho que 2 e acho que o terceiro, acho que o nome era OpenTelemetry, mas enfim, ele aglutinou e meio que virou uma especificação também, criou um padrão lá de comunicação para quem quer trabalhar com telemetria e tipo, não é só no nível de tracing, por exemplo, né? Tipo, é tudo, né? Tipo, é métrica, é logging e é um projeto bastante ambicioso, né? Assim, tendo em vista que, por exemplo, na própria CNCF, a gente tem já que é meio considerado um padrão parecido com, assim, quase o mesmo nível do Kubernetes, que é o Prometheus, né? E as stacks que estão ao redor do Prometheus quase considerado como se fosse um padrão e acho um negócio meio ambicioso, assim. Meio que o OpenTelemetry é como se fosse uma concorrência, assim, mas, assim, é um projeto bem, bem grande, assim, e, se eu não me engano, já estão graduados, né? Se não estão graduados, estão no caminho, assim, porque, tipo, na CNCF existem os níveis, né, que o projeto vai tomando, né? Tem o primeiro lá, incubado, etc. Vai graduado tem até o nível que morre, né? Morreu o projeto, etc. Isso eu acho legal eles terem esse ciclo de vida meio que como processo lá nele, né? Mas eu queria um negócio sobre isso, sobre esse processo, né? Que eu acho legal esse papel da CNCF, que até teve uma palestra do Katz na KubeCon sobre por que às vezes uma feature demora tanto tempo, né? Para aparecer, né? Às vezes o pessoal sugere ou faz um PR já e etc. E por que demora tanto, né? Para poder, por causa da quantidade de coisas que você tem que testar, de cenários e etc. Não pode quebrar nada para trás, processo muito gigante. Mas eu acho legal ter a CNCF para ditar, no bom sentido, aí o padrão de como as coisas têm que caminhar, do ritmo, de ditar mesmo, né? Esses standards. Não quero parecer babaca aqui. Padrões. Sim. Esses padrões para os projetos, né? Porque, senão, a pessoa faz 2 commits e aí ela, tipo, não, aqui, olha, eu já tenho um projeto e CNCF, pega aí, sabe? Todo mundo pode estar em produção, sabe? É igual há tempos atrás, quando a gente via, tipo, putz, eu vou usar essa distro Linux aqui. E todo mundo sabia que, tipo, pô, Debian, né? O beta do Debian, né? E era o stable de muita gente, sabe? Então, tipo, era um nível muito alto, assim. Então, eu acho legal esse papel da CNCF. Sim, e sem falar que é um lugar de neutralidade, né? Tipo, me desculpe quem trabalha lá ou quem gosta, mas, assim, não dá para confiar muito nas coisas que o Google produz, por exemplo. Assim, eles levantam o projeto e um belo dia não quero mais, ou então tá fora e já era, e tchau, entendeu? E foi até essa natureza que fez eles doarem lá o Kubernetes para a própria CNCF, né? Foi doado para a Linux Foundation e a Linux Foundation criou a CNCF justamente para, no caso, tomar conta do Kubernetes, né? Assim, enfim, o que eu quero dizer que eu acho legal do processo dos projetos entrarem na CNCF e amadurecerem é que eles chamam patrocinadores. Então, por exemplo, tem muitos consórcios. Então, eu vou falar aqui de um projeto que eu gosto muito, que eu contribuo, que eu gosto muito, eu faço propaganda, que é o Linkerd, o Service Mesh do Linkerd. Então, eles não tem só a empresa dele, que está por trás deles, entendeu? Eles têm um consórcio, assim, de grandes players de mercado que dão apoio, entendeu? E, tipo, que usam a solução, etc. E isso que eu acho legal, entendeu? Tipo, aí eu queria aproveitar e puxar um outro assunto, na verdade, baseado no que eu falei agora do Kubernetes, e aí eu queria saber desse ponto de vista de vocês, assim. Porque muitas vezes se confundem, e eu já vi muita gente falar e escrever que Cloud Native
que Kubernetes é sinônimo de Cloud Native, entendeu? E eu queria saber, eu acho até meio que pincelou, vocês falaram, vocês pincelaram, citaram o exemplo do DocSwarm e tal, e basicamente o Kubernetes, que é a ferramenta que é utilizada para orquestração de container e tipo, tem uma visão agnóstica que é utilizada em tudo quanto é lugar, e eu queria saber o ponto de vista de vocês. Assim, o Kubernetes, ele é o sinônimo de Cloud Native, de fato, né, o que a gente diz de facto, né, de fato no mercado, ou não? Ou, tipo, ele é só uma alternativa, uma coisa que está sendo muito usada agora, ou vai morrer, ou algo parecido? Quero saber a sua opinião de vocês. Tá. Eu acho que uma tecnologia só é alternativa a outras quando você tem possibilidades. Nesse caso, não tem. Então, eu acho que o Kubernetes está cada vez mais caminhando para ser um padrão, em muitos casos, um padrão transparente. Então, a gente vai ver mais serviços de cloud surgindo, outros provedores menores, com o Kubernetes ali por baixo dos panos, e vai entregar valor como um PaaS, no estilo Heroku para a gente, de maneira que eu não preciso saber, muito menos me importar que eles estão rodando Kubernetes ou não por baixo dos panos. Então, já tem um monte de cloud SaaS para bancos de dados usando Kubernetes. E a gente consome esses serviços e beleza, e usa, e acabou. Então, assim, por quê? Porque é algo que está virando um padrão, porque eles precisam subir isso rapidamente na Azure, no GCP, na AWS, onde mais? No AliCloud, na SoftLayer e muitos outros players. E para fazer isso rapidamente, você não vai desenhar a Terraform à torta e à direita para cada um desses casos. Então, você vai padronizar de uma maneira mais inteligente. Então, assim, o que é que todo mundo tem em comum? Kubernetes. Por quê? Porque é o padrão. Porque todo cloud provider adotou como padrão. Não, mas tem aquele outro que era da Red Hat. Cara, tem alguém usando? Sendo bem sincero. Não é bancando o otário. É que é complexo. Quando você olha assim, em torno de comunidade, documentação em abundância, tudo sempre atualização no meio da canela. Então, qualquer probleminha de segurança que aparece, a galera corre para atualizar, todo mundo se comunica, a galera acompanha issue e por aí vai. Então, assim, para mim, está cada vez mais se consolidando como um padrão. Eu concordo total. Eu acho que a galera do Swarm aí pode chorar, tá tranquilo, não tem problema. Não, o choro é livre. Mas a culpa reclama com a Docker, não comigo. Né? Mas é isso. Eu concordo. Eu acho que a gente vai criando camadas aí, né? Então, eu acho que a nova camada agora, até onde a gente se preocupa, e em alguns casos nem se preocupa, né? Cada vez mais, é a camada de Kubernetes. Porque, agora você chega numa nuvem, você vai usar DigitalOcean Kubernetes Service, né? Eu acho que é DOKS, quase certeza. Você vai usar o Kubernetes deles. Cara, qual que é a virtualização que os caras fazem de máquina? Não faço ideia. Do mesmo jeito que eu não faço ideia quem é o cara que vai lá trocar HD, sabe? Tipo, essas preocupações não existem mais, né? E, exatamente como o Daniel falou, tipo, como é que eu vou deployar o meu banco de dados, né? Já tem um Helm ou um operator facião aqui. Cara, meio comando, você faz o deploy dele lá no Kubernetes, qualquer um que seja, e, enfim, tá lá, tá funcionando. Ponto final, assim, tipo, backup já tá rolando, réplica tá rolando, você define quanto você quer, e cresce para lá e diminui para cá, e sucesso. Então, eu acho que a gente chegou nesse momento, assim, qual vai ser o próximo salto? Eu não sei ainda, né? Aposto que não vai ser serverless, mas vai ter o próximo salto, né? Mas assim como tempos atrás, sei lá, talvez 2005, um pouco menos assim, a gente se preocupava com isso, né? Não, eu uso VMware, eu uso KVM, eu uso Zen, e de repente a gente esqueceu isso. Cara, a gente que é velho aqui, né? Não, desculpa, eu que já sou velho, né? Eu sou velho também. A gente se preocupava, né? Tinha até propaganda disso, né? Tipo, você vai usar aqui disco SSD, né? Hoje, cara, não me fala que não é SSD, pelo amor de Deus, você tá usando o que aí? Eu acho que hoje você só chega e eu preciso de uma velocidade absurda de escrita.
Você se preocupa com isso. Então, assim, o poder de escrita está em, sei lá, 10 mil operações, 20 mil, eu posso escalar para 30? Pode. Beleza. Se é SSD, NVMe, o que é que está por trás? Não me importa. Concordo total. Então, é exatamente a mesma coisa, né? Tipo, eu vou deployar esse container aqui, onde é que ele vai cair? Esse problema é do tipo 2, não é meu, esse problema é dos caras. Eu estou fazendo o deploy. É isso. Sim, sim. Eu acho que está voltando para as origens lá no início do Heroku. Porque antes do Heroku você se preocupava, né? Lá com aonde eu vou criar as minhas máquinas virtuais, né? Qual é, tipo, no Linode, qual é o provedor, local web? Não. Aonde mais? Então, assim, tinha essa preocupação lá no começo, com o sistema operacional, com níveis de configuração e por aí vai. Veio o Heroku. Beleza, o que é que eu tenho que me preocupar? Não, agora eu vou focar na aplicação. Vou performar melhor, vou escrever consultas melhores, trabalhar mais a usabilidade e por aí vai. Vou focar esforço na aplicação. Com o surgimento dos containers, a infraestrutura voltou a ser uma preocupação outra vez. Então, assim, vamos discutir melhor essa arquitetura, fora do Heroku. Aí veio, né, aquele festival, a enxurrada de realmente eu preciso de Kubernetes? Realmente é útil? Então, para esse problema que você está enfrentando hoje, ou para 90%, dá para falar isso assim tranquilamente, 90% das startups podiam rodar direto no Heroku. Você não tem necessidade, você ainda não escalou, você não cresceu, você não tem um produto gerando uma receita absurda para justificar a saída ali. Então, ok. Aí fica um assunto para um outro bate-papo desse. Mas está voltando para isso a partir do momento que a gente para de se preocupar com a infraestrutura outra vez. Tipo, onde é que está rodando? Eu só preciso que funcione, por exemplo, na AWS, porque a minha aplicação legada já estava usando o RDS. Então, eu quero usar o mesmo banco. Beleza. Vai subir com EKS, então. Ok. Tenho que me preocupar como o etcd desse EKS está sendo administrado pela AWS? Não. Está lá configurado. Tem gente para isso. Né? Tipo, o mundo de cloud é justamente a questão de onde está a responsabilidade. Foi como você falou no começo. A questão é que o que é legal do Kubernetes, assim, e dos projetos da CNCF, é a questão de ser agnóstico e serem neutros, entendeu? Então, isso daí é porque tipo, a gente não pode ir só pela abordagem da solução em si, né? Sempre a solução ela é pensada para quem vai usar também, tipo, para quem vai operar, para quem vai desenvolver, e aquela história, se eu tenho... Todo mundo sabe programar de um jeito, sabe programar, entre aspas, para Kubernetes, sabe fazer as coisas para Kubernetes, entendeu? E eu tenho uma comunidade muito grande que faz isso, para que eu vou, sei lá, criar uma outra coisa aqui, ou fazer o cara ter certificação numa cloud específica ou algo parecido, se ele já tem, né, ele já tem expertise para ser um desenvolvedor de Kubernetes, ou então um operador de Kubernetes, para trabalhar a parte de segurança Kubernetes, entendeu? E quem vai manter o Kubernetes é a cloud lá, entendeu? Tipo, a gente vai interagir com aquela camada, com essa camada, como o João falou, né? Tipo, já se consolidou, porque é muito grandioso, assim. O próprio landscape é de muitos projetos. Assim, eu tenho esse ponto de vista, eu também me confundo, eu já me confundi muito, hoje eu procuro não falar, eu procuro não dizer que Kubernetes é sinônimo de Cloud Native, mas dá para confundir, porque de fato, a grande maioria daqueles projetos lá, acho que mais de 90% daqueles projetos que estão lá no landscape, eles são para rodar em cima do Kubernetes. Assim, eles esquecem o que está debaixo do Kubernetes que tome conta, está para cima, e para mim isso é muito consolidado, né? Isso é muito consolidado na minha cabeça. Eu acho que teve um momento, agora não sei, talvez 2018, 17, 18 ali, que foi quando o Kubernetes criou o Cloud Control Manager, acho que é 17, que eles tiraram de dentro da API, né, as coisas de infraestrutura, de nuvem, né, de AWS, de Azure e tudo mais. Porque, para quem não conhece, né, lá no board da CNCF, né, tem todo mundo. Tem AWS, tem Azure, tem Google, todo mundo faz parte, né? Mas eles tiraram de dentro do core do Kubernetes e colocaram isso no Cloud Control Manager, né? Uma API só para isso. Tipo, cara, vocês criam um negócio de vocês aqui nesse canto, tá? Vocês não vão ficar estendendo os tentáculos de vocês para dentro do Kubernetes, né? Porque senão
e eu acho que foi a melhor decisão que eles tomaram, porque senão ia se fadar ao mesmo destino do Docker Swarm ou dos orquestradores que existiam antes, tá? 2016, 17, tinha um monte, a Pivotal tinha o delas, Cloud Foundry, cara, a própria Red Hat tinha o delas, e só que aí ele vai ficando específico, e aí você, parabéns, você abraçou o lock-in, né? Você está fadado ao lock-in, é isso, né? Putz, como você vai dar 3, 4 passos para trás? Então, eu acho que o Kubernetes teve uma decisão muito boa ali naquele momento de tirar isso, deixar as clouds ou infraestrutura qualquer assim lá no Cloud Control Manager para controlar as coisas de lá, né? Assim como agora a gente só fala de CSI, CNI, essas coisas, né? Tipo, cara, você tem a sua API específica, faz aqui, segue um padrão e segue para lá, sabe? Porque aí todo mundo pode se... Eu acho que todo mundo obedece as mesmas regras, né? Fica um jogo mais justo, né? Não é só porque, tipo, o Kubernetes funciona muito melhor na AWS por causa do market share. Cara, no DigitalOcean funciona tão bem quanto, né? E na Alibaba Cloud também. Se bem que a Alibaba Cloud deve ter um market share gigantesco, né? Se cada chinês usar um... O João citou as especificações, né? Tem especificação de como a gente deve fazer nossa runtime, de containers, tem especificação de como deve ser a rede dentro de um orquestrador de container, tem várias especificações também lá no CNCF. E aí eu queria puxar um assunto aqui, que é assim como eu falei, da cara do padrão de facto, né, da Cloud Native ser o Kubernetes. Eu queria perguntar sobre as tecnologias que são padrões também de facto dentre os projetos, né? E essa parte é um pouco polêmica, mas bora lá. Assim, eu lembro que no começo os primeiros projetos todos foram no hype da linguagem Golang, né? A maioria era baseada em Golang, o próprio Prometheus é baseado em Golang também, por conta do Kubernetes, porque o Kubernetes também baseado nessa tecnologia. E, assim, muitos outros projetos que meio que existiam um pouco antes, que também foram absorvidos pelo CNCF, que eram baseados em C, C++, como é o caso do Envoy, por exemplo. Eles meio que se tornaram como padrão também, assim como é o Prometheus, assim como é o Kubernetes, só que eles receberam muita porrada, assim, muita porrada, porque justamente porque eles meio que não estavam no hype, ou então não foram pensados para essas tecnologias que acabam por prevalecer de facto, né? Primeiro, as coisas baseadas em Golang, aí, por exemplo, o pessoal começou a pegar muita porrada lá com o Istio e com o Envoy. Com o Envoy, por conta das falhas de segurança que tem no software feito em C++ e C, e começaram a investir em Rust. E aí teve a primeira onda lá, aquela do Golang, depois veio a onda do Rust, aí começaram a assistir muitos projetos, inclusive o projeto que eu mais gosto de interagir com o Linkerd é todo baseado em Rust. E de um tempo para cá, assim, começou, tipo assim, desenterrar o eBPF. De um tempo para cá, tipo, de 2 anos para cá. Então, tipo, aí que vai minha pergunta polêmica, assim. Essas coisas, essas ondas de tecnologia de facto, por exemplo, teve a onda do Rust, né? Aí agora está tendo a onda do eBPF. Elas sempre batem de frente com coisas que são padrão, que muita gente usa. Então, muita gente usa o Envoy e o Istio. Só que quando veio a onda do Rust, muita gente está usando os projetos, como o Linkerd, por exemplo, e muita gente baseado em Rust. E agora, com essa onda da eBPF, também parece que está tendo essa tendência aí. Só que tipo, essa onda da eBPF está batendo de frente com as outras ondas, com os softwares que vieram e também com a onda do Rust. E aí eu quero saber a opinião de vocês relacionada a isso. Isso é bom, isso é saudável? Ou isso vai ajudar todas as ferramentas a evoluir? Ou isso vai matar as antigas, porque são soluções erradas, etc. Eu quero saber o ponto de vista de vocês relacionado a esse tipo de polêmica. Tá. O que eu acredito que vai acontecer é que vão surgir soluções mais transparentes, certo? Hoje se fala muito sobre a utilização, sobre como funciona, como implementar, mas eu acredito que num futuro não tão distante vai ficar cada vez mais transparente o uso. Já está começando a acontecer, né? Você já vê ferramentas ali como o Cilium, Hubble, eles são basicamente recursos de rede, né? Observabilidade ali de rede, tanto para Bare Metal como com foco principal agora em Kubernetes. E o que mais? Tem, como é o nome daquele? Falco. Tem o Falco também,
porque é só controle de segurança em tempo de execução. Então, assim, uma filtragem de pacotes ali em real time. Então, pô, isso não era possível um dia desse, porque você analisar log e fazer filtragem, dependendo da quantidade, né, do tamanho do tráfego, gera uma latência gigantesca. E fazer isso em real time, aí, nossa, se é BPF é diferente. Então, assim, começam a aparecer ferramentas específicas para resolver esses problemas. Eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter algo, não que vai fazer tudo, mas tipo 2 ou 3 principais para resolver problemas específicos, ou uma quantidade absurda de problemas específicos. Controle de rede com foco em aplicação e outro com foco ali em segurança. Se você for olhar o BPF Trace, que é só tracing profile de aplicação. Eu quero fazer o profiling, né? Fazer um tracing da minha aplicação dentro do Kubernetes. Como é que eu faço isso hoje? E aí veio um projetinho ali, criaram uma versão de uma solução, acabou virando um projeto, né? Uma solução chamada kubectl Trace. Agora já é um projeto. Ele utiliza BPF Trace ali por baixo dos panos. O que mais? Aí depois disso veio ali o Periscope. O Periscope ele é profile contínuo. Então eu não preciso mais fazer coletar uma métrica para fazer o trace da minha aplicação dentro do Kubernetes ou fazer um profile. Agora eu tenho isso continuamente. Significa que a cada versão de deploy, eu consigo comparar a versão anterior com a atual e ver um flame graph, comparar as duas versões aí. O desempenho aqui caiu, ou então não, a gente teve uma melhora aí de quase 7% de desempenho ali da aplicação. É interessante. Então, tá começando a engatear. Mas é uma senhora engatinhada, né? Tipo, o kubeproxy vai ser 100% eBPF, né, mano? O kubeproxy tá lá no meio do Kubernetes. Por enquanto, estaticamente, eu acho que o próximo grande salto que a gente pode presenciar, pelo menos aí pelos próximos 5 anos, vai ser um envolvimento maior de machine learning e inteligência artificial em todas as esferas. Seja de aplicação, seja de infraestrutura, de segurança e por aí vai. Então, dentro do eBPF hoje, se eu quiser rodar um modelo de machine learning para filtragem de pacotes ou classificação de pacotes de maneira inteligente, com um modelo treinado para isso, já é possível. Escrever uma linguagem de baixo nível e fazer o deploy disso no kernel, modelo minúsculo, bem treinado, só para fazer classificação de pacotes. Isso aqui pode ser considerado como prejudicial para minha rede, isso aqui não. E aí ele começa a fazer uma filtragem seletiva, mas não de maneira burra, por flag, mas por comportamento. Bem interessante. Bem da hora. Eu queria acrescentar, eu concordo, acho que eBPF, primeira coisa que eu concordo, desenterraram, né, o eBPF, né, o zumbi, ele voltou todo carcomido, mas continua fazendo o mesmo que ele sempre fez, assim, né, e é legal porque ele tá lá embaixo no kernel, para funcionar com velocidade absurda, né, e eu acho que isso deu muita força para o Cilium, né, frente ao Cálico, que, tipo, cara, 12 a cada 10 clusters que subia era com Cálico, né, e agora o Cilium vem ganhando cada vez mais espaço, assim, né, principalmente por essas features que eles foram construindo em cima do próprio eBPF. E eu acho que um exemplo prático sobre isso é que, o Daniel falou agora, né, tipo, se você quisesse fazer um tracing, né, um profiling, assim, como você faria hoje? Provavelmente com o sidecar, né? Você injetar sidecar do Istio, você injetar sidecar do Jeg, Jaeger deveria ser rebatizado para Jeg, já falei isso em outros lugares. Tirar uma letra e virar Jeg, tranquilo isso aí. Então, faria com sidecar, né? Mas, agora, na última KubeCon, né, eu estava ouvindo uma palestra da turma lá do Istio, e eles falando sobre isso, né? Porque tinha uma questão levantada que o consumo dos sidecars, né, dentro do seu cluster, começava a beirar o consumo das suas aplicações, né? Então, tipo, cara, você tinha quase o dobro do seu cluster, né? Se você tivesse com sidecar em tudo quanto era canto, né? Você tinha, sei lá, ali mais 1/3, mais metade do seu cluster só para ferramenta, só para sidecar, né? Que não faz sentido, né? Peraí, gente, pô, não faz sentido, né? E aí eles estão fazendo agora Ambient Mesh,
lembrei, ambiente mesh. Então, em vez de ter um sidecar lá com cada um, né, dos seus containers, tem só uma central, digamos assim, né, lá no nó, né, e um por nó. Então, a gente voltou, né, para o mesmo que a gente tinha antigamente, né, um agente lá dentro do nó que fica coletando tudo, mandando para o central e lá processa as coisas, né? É uma abordagem muito mais econômica, porque a gente falou aqui antes, né? Tem que ter o cartão Platinum para poder aguentar tudo isso lá na fatura no final do mês. Haja limite, né? Então, eu acho que o eBPF vem bem nesse lugar, né? De ser prático, né? Isso, agora eu estou vendendo o peixe que eu comprei, né? De ser fácil, prático, para você poder desenvolver ferramentas, né? Eu não desenvolvo, então estou vendendo esse peixe aí do mesmo jeito que chegou para mim. Mas é esse lance, né? Tipo, poxa, você ter à sua disposição a velocidade que está lá no kernel, né? De você filtrar os pacotes que estão passando ali naquele momento. Fácil, Relativo. não tanto, relativamente. Mas tem frameworks já para ajudar. Eu expliquei bastante coisa sobre isso no vídeo que eu fiz recentemente sobre a BPF. O Carlos deu uma olhada e, assim, tentei listar o máximo de ferramentas possíveis, o máximo de soluções, e mencionei ali um pouco também de como é que funciona por baixo dos panos. Ficou bem interessante, mas voltando para esse aspecto, eu acho que em algum momento a gente vai ter 2 ou 3 ferramentas ali como soluções genéricas, utilizando a eBPF, para resolver a maioria desses problemas. Concordo. Eu acredito que está caminhando para isso. Você vê, a Solo.io criou um framework para desenvolvimento de eBPF. Então, assim, não é que todas as equipes vão precisar agora se preocupar em desenvolver o seu eBPF, mas isso acelera a comunidade como um todo a construir serviços ou aplicações para a gente consumir depois, como usuário final. Sim, então, sim. Opa, desculpa, pode falar. Não, tô dizendo, só ia finalizar dizendo que é insano, porque é tanta coisa para você dar conta. Nossa, eu tenho que aprender mais isso agora. Tava terminando de entender, né, o sidecar, aí agora, não, ninguém vai mais usar sidecar. Não, eu acabei de pegar essa merda. Não, mas até isso é relativo, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o problema lá que você citou é o problema muito relacionado ao Envoy, né? Assim, justamente foi aquilo que eu falei, que não, o Envoy não foi, primeiramente, não era um proxy pensado para esse mundo, ele foi adaptado, etc. E tem esse lance de ser pesado, mas, tipo, existem outros service mesh, né, assim, tão populares quanto isso, né, como esse que eu disse, que toda hora fico fazendo propaganda, que eu não acredito, que o proxy dele é baseado em Rust, né, então, tipo, o peso dele é, assim, questão de processamento e tamanho é minúsculo, né, tipo, nem se compara. Praticamente é quase transparente. E assim, o que tem muita discussão lá na CNCF, cara, principalmente o pessoal do projeto de Linkerd, como lidar com o eBPF, assim, como lidar com essa impressão que a gente tem, que não é a impressão errada, é a impressão correta, de que o sidecar é ruim, por exemplo, né? Tipo, assim, depende, né? Assim, por exemplo, no caso do Linkerd, não sei se tem esse impacto, assim, é muito pequeno, muito minúsculo, mas ainda assim ainda assim é BPF melhor. Tipo, as soluções baseadas em BPF são melhores. E eu acho legal, assim, dando meu ponto de vista agora sobre a pergunta que eu fiz, é que eu enxergo que os projetos, assim, que são como se fossem padrões, né? Que o Envoy é padrão, o Envoy é usado pelo Issue, pelo Ambassador, tem várias ferramentas que utilizam o Envoy como base. O projeto Envoy, ele tem uma outra versão agora que é sem sidecar, né? Sem sidecar. A gente está trabalhando pesados para justamente não ter sidecar também. Então, todos esses projetos eu vejo que são influenciados por essas ondas. Assim, tem a onda do Golang, a onda do Rust, agora a onda do BPF. Enfim, eu acho que isso é bom para os projetos. Assim, só que eu só tenho medo assim, disso que vocês citaram. E, pô, agora que eu estou aprendendo tal coisa e vou ter que deixar de aprender. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque assim, muita coisa do mundo atual a gente pegou como base lá o Manifesto Ágil, mesmo a gente que é de outra área, né? Que trabalha mais com operação, e DevOps deixou essas coisas transparentes. E às vezes a gente se assusta. Às vezes quem é dev se assusta. Você vê muito dev falando, poxa, agora tem que saber o que é Service Mesh, agora tem que saber o que é Kubernetes, essas coisas. Não, cara, tu não tem que saber nada, tem que continuar sendo dev.
Né? Para isso surgiu agora a engenharia de plataforma. Né? A gente que é engenheiro, a gente vai deixar as coisas fáceis para ti. Vai continuar só desenvolvendo as coisas aí e deixa dor de cabeça para a gente aqui, entendeu? Então, assim, a questão da evolução do DevOps, já puxando para outro vídeo que eu fiz, ela mostra essas coisas que para a gente fica meio assustado, né? A gente fica assustado. E, assim, eu trouxe vocês aqui para a gente conversar sobre a CNCF justamente para a gente tentar deixar as coisas de um jeito mais simples. O pessoal tentar entender o processo, o pessoal tentar entender quais são os nichos de fato, entendeu? Então, basicamente, a minha ideia era essa, né? E vamos lá, deixa eu pensar aqui qual é a minha próxima pergunta. Eu queria só falar uma coisa sobre Opa, isso. pode falar, desculpa. Pode falar. Só sobre o Platform Engineer aí que você estava falando, né? Que são só scripts com front-end agora, né? A gente só puxou isso. Tá usando... é o backstage, né? E é Bash script por detrás, ou Python script. Boa. Como o Fidelis falou da última vez, né? Um script SH. No final das contas, é um script SH. Mas um projeto parecido, ou não sei se é parecido, mas talvez na mesma linha de uma plataforma, né? Que faz parte da CNCF, etc., né? Que é o Crossplane, né? Ele quer permitir você controlar o restante da nuvem, né? Não só o Kubernetes, mas você via APIs, né? Se provisionar seu RDS, seu S3, outras máquinas, né? Então, acho que na CNCF tem esses outros projetos, assim, que, não sei se é alto nível aqui, onde eu vou colocar, mas que é nesse lugar, assim, né? Onde você não vai lá no fundo, né? A gente estava falando de eBPF, né? Kernel e etc. Sim, né? sim. E você tem aqui em cima, né, o Crossplane, o Backstage, esses caras, né? O Backstage tinha um buff lá, um lugarzinho lá do próprio Backstage, né? Engraçado. Tá? Assim, eu ia puxar esse assunto, né? Assim, acabou entrando sem querer, mas tudo bem, vamos lá. Relacionado a esse tipo de ferramenta que deixa... Que eu vi que esse ano também teve até algumas que foram graduadas, como Flux, por exemplo, que tenta facilitar a vida do dev, né? Tipo, as ferramentas de GitOps. E eu meio que fiquei assustado quando eu vi o Flux, porque eu pensei assim, assim, veio o Argo CD, né? O Argo CD lá, 2020, 2021, todo mundo falando de Argo CD, GitOps, etc. E agora foi graduado um outro projeto que é uma proposta muito parecida, né? Tipo, eu fiquei, E aí para fazer esse vídeo aqui, eu dei uma estudada nele, e também para fazer a certificação lá também, ele caiu na certificação, foi um dos motivos de eu ficar assim, cara, essa ferramenta é muito nova, cara, vai cair na certificação por quê? Aí que eu vim entender que, na realidade, é assim, uma ferramenta de GitOps, né, de CI/CD, etc., e para integrar com qualquer Git, né? Tipo assim, a gente fala qualquer um, pode ser GitLab, enfim. E que o que é interessante lá é que eles propõem, lá pelas tantas, que eles têm essa ideia aí de engenharia de plataforma, né? Que eles não querem eles querem só que o dev se preocupe em fazer o push lá para o repositório, né? Só o pull request, ponto final, né? E na realidade, eles dizem lá que eles querem matar o kubectl, eles não querem que nem quem é de operações interage com o kubectl. Né? E achei uma proposta legal. E assim, eu queria saber essa opinião de vocês relacionada a essa outra tendência, né? Que eu acho que de 3 anos para cá, desses projetos de CI/CD, né? De GitOps. E se vocês, eu queria saber o que vocês acham relacionado a isso, né? Porque a maioria a maioria é focada para Kubernetes. Mas eu queria perguntar, tem muita coisa que a gente vê lá que, por exemplo, sei lá, GitLab CI já resolve, por exemplo, tá entendendo? Tipo, próprio GitHub Actions, assim, dependendo da forma que você for usar, você pode funcionar de forma parecida. E eu queria saber a opinião de vocês, assim, relacionada a essas novas ferramentas, assim, que essa tendência é uma coisa que isso faz sentido ou não faz sentido, porque já tem um monte de ferramenta de software livre que faz isso, enfim, mas essa de GitOps, assim, queria saber a opinião de vocês. Isso aí é uma pegadinha. Não sei muito assim o que falar sobre essas. Se quiser falar de GitOps, não, eu acho que a tendência para o futuro é cada vez mais voltar àquela ideia original de infra imutável. Tanto quanto maior
a abrangência da imutabilidade que você quer criar, menor essas interferências, né, na aplicação durante um deploy, durante o pipeline, etc. Então, assim, menor essas configurações, menor a quantidade de acessos ao host ali para fazer modificações, para instalar dependências e por aí vai. Eu acho que a tendência é essa, voltar para a ideia original de imutabilidade. E talvez, num futuro não tão distante, vão desenterrar o unikernel. Eita. Não, mas, tipo assim, eu tô falando isso porque tem muita coisa que o pessoal fala e trata como se fosse nova, mas, na verdade, se uma equipe já trabalha com IAC de uma forma um pouquinho mais séria, usando boas práticas, ela já trata a infraestrutura como se fosse um produto, né? O próprio Gomex, já vejo ele anos falando isso, cara. Tipo, quando eu vi o pessoal de plataforma, engenharia de plataforma falando agora, eu falei, cara, qual a novidade disso aí? Tá entendendo? Tipo, aí minha pergunta é mais nesse sentido. João, Eu acho, aqui a gente está usando Flux, inclusive, talvez há 1 ano e meio, 1 ano, alguma coisa assim. E aí, eu acho, tá? E aqui eu já deixei o pessoal do Swarm chateado, né? Agora eu vejo de operações. Não tem um público, ou talvez um tipo de gente mais demagogo do que a gente de operações. Porque a gente fala, não é para o dev ter kubectl, não é para ninguém logar no host, não é para, a não ser que seja eu. Não é para os outros, é para eu continuar tendo a chave, né? Entendi. Eu entendi, mas no caso, assim, só explicando que assim, o sentido que eu falei não é. Eu sei que existe isso, né? Mas eu estou falando que existe sim uma reivindicação dos devs mais modernos, que eles não querem mexer com YAML, não querem mexer com essas coisas assim de Kubernetes, essas coisas. É mais nesse sentido, entendeu? Eu concordo, inclusive, né? É só uma zoeira, porque a gente fala, né, hoje a gente fala mais de plataforma, né? Ou, como o Daniel lembrou aqui, né? Cara, infraestrutura imutável, a gente fala disso há, sei lá, anos, né? E até teve um papo desse há um tempo atrás sobre os hosts do Kubernetes. Você não subir com chave SSH, nem tinha a chave. O host subiria. Se você precisa de outra coisa, se você precisa mudar alguma coisa no host, mata e põe outro, né? Que no Kubernetes é bem fácil. Eu ia falar relativamente aqui, mas precisa subir um pouco o nível. É bem fácil substituir um host num Kubernetes. Mas a gente se mantém com isso, né? A gente mantém tendo uma chave SSH, tendo kubectl direto no host lá e etc. Mas eu concordo, eu acho que a gente tem que abstrair bem isso, para que o dev não precise pensar. A gente teve uma discussão sobre isso. Eu acho que esse episódio do Kubecast vem, talvez, daqui umas 2 semanas, ou 3. Acho que é para a gente comemorar o Réveillon ouvindo o Kubecast. Mas falando exatamente sobre isso, que a gente deveria, a gente como operações, né, deveria ter essa infraestrutura. Essa palestra do Gomex é muito boa. Dá para achar aí no YouTube, nos DevOps Days aí, de infraestrutura com produto, né? E você poder simplesmente disponibilizar as coisas, né? Acho que esse é também uma visão do crossplane, né? De você simplesmente ter lá, né, à sua disposição e simplesmente consumir isso. Eu preciso de um RDS, o que eu preciso para minha stack, né? Isso, esses bloquinhos, conecto e uso, sabe? O dev não precisa saber que, tipo, putz, cara, tá na AWS, então tem que ser esses parâmetros aqui e etc, sabe? Eu bati um papo com os caras do Tsuru, a plataforma da Globo.com, né? E eles têm uma quantidade de times muito grande, uma quantidade de projetos muito grande, né? Então, como controlar a entrada, a criação disso tudo, sem ser o bloqueador, sem ser operações, tipo, ficar com uma lista de chamados e ficar, igual a gente fazia nos anos 90, tem que subir 5 máquinas para esses caras aqui. Eu tenho que subir essa rede, e aí você esquece uma porta do firewall e a aplicação dos caras não funciona, sabe? Não faz sentido isso em 2023. Por que a gente ainda está preso nisso, sabe? Mesmo com o Kubernetes, a gente ainda vê 1 bilhão de lugares que o cara tem uma Gmood agendada para poder fazer uma mudança no Kubernetes, para fazer um deploy numa terça-feira de madrugada. Tipo, tira esse Kubernetes daí. Pode tirar agora. É impensável, sei lá. É bem insano. Eu acho que a questão do comportamento mesmo, em si, falta
mudar muita coisa ainda na questão de uso das aplicações. A verdade é entender o valor da aplicação onde você está trabalhando, com que você trabalha, ou do negócio em si. Então a galera acaba confundindo. E essa preocupação de manter infra imutável, de construir um ambiente com a infra imutável, ela é grande e circular o tempo inteiro, tipo, volta ao debate sempre, porque se você não tira a preocupação de ficar mexendo na infraestrutura, ficar fazendo alterações, ficar tocando nela constantemente, o seu negócio acaba virando configurar e manter a infra. Isso aí vai ser o negócio. E a aplicação que está rodando dentro daquela infra, que deveria gerar valor, vai ficar em segundo plano. Tipo, quem mais gasta grana vira, né, vira o artista principal do espetáculo. E quem paga as contas é colocado de lado. E você nunca permite que operações, né, esse setor, assim, trabalhe em, tipo, cara, como que a gente vai melhorar a resiliência dessa aplicação? Às vezes você vai conversar com alguém e, tipo, coisas simples, assim, tipo, um plano de disaster recovery. Não, a gente tem um backup. Por enquanto é o que deu, sabe, para fazer. Eu entendo, porque, tipo, os caras têm tanta tarefa, tem tanta coisa que tem que ficar fazendo, que não sobra tempo para você pensar numa feature. Não sobra tempo para você melhorar as coisas, né? Para você trabalhar, de repente, tá pensando nisso, né? A gente está conversando aqui, tipo, não, vou testar um plugin de network mais da hora, né? Um Cilium, por exemplo. Eu vou testar aqui num cluster e a gente vai fazer um ambiente, QA, stress test, blá, 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 e poder migrar e melhorar as coisas. O cara não consegue, porque ele tá toda hora, tipo, abrindo regra para uma aplicação X. E aí, tipo, não vai melhorar nunca, né? Exato. Não, é isso aí mesmo. A gente já falou aqui eu puxei esse assunto das tendências, tipo, tendência de tecnologia. A gente falou aqui agora de outra tendência de projeto que é relacionado a CSD, que a gente falou do Flux, a gente citou por alto o Argo, mas tem outro carinha aí que está muito em alta, cara, na CNCF, que é o nosso amigo OPA. O que é o OPA, João? O OPA, que a quinta série não vai me permitir dizer o nome da linguagem qual você escreve as regras as regras de segurança. O Open Policy Agent, aportuguesamos para OPA, né? Que é um padrão, então você tem algumas implementações disso, vários assim, você pode até olhar lá no Landscape, você viu um capacetinho com chifre, é a implementação do OPA. Ele é para você escrever essas policies, né, de comunicação. Então, como é o comportamento das aplicações dentro do cluster? Porque tem uma falácia aí, né, de que você colocar as aplicações em containers e colocar dentro de um cluster, elas automaticamente estão isoladas. E pronto, sucesso, segurança, olha só, não, eu ia fazer outro sinal aqui, não pode, nesse horário, family friendly. Então, não é, tá bom? Não é assim que funciona. Às vezes às vezes você não tem um plugin de rede que tenha sequer network policies. Então, testa aí no seu cluster agora. Vai aí, kubectl, loga num container e tenta pingar um outro. De outro namespace, nem do mesmo. De outro namespace. Não vai ter. E se você fez isso no namespace default, aí a coisa está errada num nível tão grande que eu nem quero falar com você mais. Open Policy Agent, né? Então, você vai escrever policies para dirigir como as coisas se comunicam ali. Talvez a ideia aqui seria mais ou menos do firewall de antigamente, né? Se ligava o firewall, nega tudo e eu vou abrindo cada coisa que eu quero. Criou as regras ali de comunicação, permissão e etc. Por aí. Sim. E o legal é que tem uma linguagem REGO que você utiliza para poder escrever essas policies. E aí você, por ter uma linguagem, né, ele não tem regras específicas, pré-determinadas. Você pode escrever as suas próprias, as que vierem à sua cabeça. Flexível. E da hora. Basicamente é o IAM para Kubernetes. É um pouquinho mais grandioso que isso, mas enfim. De qualquer forma, assim, que eu acho engraçado que tipo, há uns anos atrás, tipo, há uns 2 anos atrás, tinha muita coisa. Assim, o que muito preocupava quem estava migrando as coisas para Kubernetes era a questão de storage.
Tá entendendo? Tipo, e eu achei engraçado que, tipo, de repente, eu acho que, na realidade, as pessoas começaram a ter muitos problemas de segurança, né? E aí virou a maior preocupação de segurança, assim, com o Kubernetes. Por isso que esse tipo de projeto meio que é um dos mais requisitados, que tem mais contribuições, etc. Tem mais gente por trás, né? Muita gente preocupada com essa questão de segurança. Tem um projeto parecido, ou talvez no mesmo setor aí, no mesmo quadrante da CNCF, que é o Kyverno. Então, se você estiver lendo sobre isso e quiser aprender um pouco, Kyverno vale a pena, tá? É muito mais simples de você escrever. Você escreve YAML para escrever as regras, né? Kyverno com Y, K, tudo no Kubernetes com K, né? Então, Kyverno com Y. É bem mais simples de você escrever, né? Do que o OPA, né? Que você precisa um conhecimento maior, componentes, etc., fazer tudo aquilo funcionar, né? O Kyverno é YAML, então você configura ali. É bem mais parecido com a administração do Kubernetes normal, digamos assim, por gestão. Assim, eu queria perguntar para vocês interagem com o pessoal da CNCF? Conhece alguém que é de lá? E quais projetos que vocês interagem mais? Quais que vocês têm mais intimidade? Como é a experiência de vocês com esses projetos? Eu não tenho tanta comunicação com o pessoal da CNCF, então eu só pesquiso os projetos, dou uma forçada, às vezes utilizo alguma coisa e bola para frente. Olha, eu estou aumentando a minha rede dentro aí da CNCF. Talvez as pessoas com mais poderes, né, com mais conhecimento lá dentro que eu conheço é o Katz e o Ricardo Katz e o Carlos Panato, né? Eles são os caras que participam bastante, projeto, etc. O Carlos Panato da ChainGuard e o Ricardo Katz é da VMware, mas ele é cara do Nginx Proxy. E eu participo e incentivo até nesse momento, quer dizer, participo não, é muito forte, participo. Eu estou tentando participar, tá, da comunidade de documentação do Kubernetes em português brasileiro, né? Então, tem o Slack lá, a galera, tipo, é super, ensina os passos, assim, até de, tipo, putz, é que eu tô vacilando aqui num negócio do Git, eles explicam, pega na mão mesmo, sabe, para a gente ter mais documentação em português, né, para quebrar um pouco essa barreira de entrada da galera, porque às vezes entender alguns conceitos sobre Kubernetes é complexo e complicado, assim, e o inglês é uma barreira a mais, né? O negócio já é complexo, tá em inglês, você coloca no Google Translate, fica pior ainda, então ele traduz deploy para entrega, aí family friend. Aí estragou tudo. Aí você não consegue entender mais nada, e aí já é. Se você já foi fazer a prova, se você for fazer a prova alguma certificação, tá, da Pearson, e você clicar lá para pôr em português, tá, sua prova está destruída, você não vai conseguir, porque é Google Translate, aquela porcaria, ficou horrível, né? Você não consegue fazer, simplesmente. A linguagem Go. Então, você vai desenvolver a linguagem, vai. A linguagem vai. É exatamente assim, tipo, então não funciona isso, né? E é muito legal porque lá no Slack, estou tentando participar um pouco mais, assim, a gente tem algumas conversas sobre alguns termos, sabe? Tipo, putz, cara, como é que nós vamos traduzir isso aqui? Como é que nós vamos traduzir essa palavra? Para ficar boa no contexto em português, para que funcione na nossa realidade, ou tipo, não, essa palavra não tem que traduzir. Nesse contexto, tem que ficar em inglês esse termo. É bem complexo, então vale a pena aí, se alguém quiser. Então. O João mencionou o Katz, mas assim, é a única coisa que eu não converso com o Katz, é sobre Kubernetes. Ou CNCF. A gente só troca meme. Abração, Katz. Enfim, eu tenho contato com o William Morgan, lá do Linkerd. Tenho contato com a galera do projeto Crossplane também. Mas, assim, é que nem o João, né? Só para pedir ajuda, só para fazer consultas, etc. Mas, assim, eles são muito, muito receptivos, o pessoal da CNCF. Eu também tive contato com o cara que é responsável pelo Kubeflow, mas, na verdade, o Kubeflow não faz parte dos projetos lá da CNCF. Se não me engano, ele está entrando agora, está tentando algo parecido. Mas aí também me colocou em contato com um monte de gente que trabalha com Service Mesh lá, etc. Enfim, eles são muito, o pessoal da CNCF são muito abertos, né? Tipo, que a gente precisar, quem souber um pouco de inglês consegue alcançar eles, mesmo porque eles precisam da gente, né? Eles precisam da comunidade. Então, quem está vendo o vídeo aí que manja de inglês,
e tiver interessado, vocês não vão encontrar dificuldade de conversar com eles. E assim, minha dica para quem não manja de inglês é procurar a gente, né? As pessoas que estou trazendo aqui no canal são tudo pessoas de referência e vão poder ajudar vocês, guiar vocês muito bem, assim, o João, o Ferlec, todo mundo que passa aqui, procure a gente, entendeu? Então, a ideia do canal é justamente ajudar quem não fala a língua inglesa, acho que tem muito potencial, então procure a gente, que todo mundo vai responder para vocês, que todo mundo é bem receptivo. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre histórias, mas não, acho que tá bom, acho que a gente já falou, mas a gente fala muito das 13 que eu percebi. A gente faz o episódio 2. Não, sim, não, tem vários episódios, eu vou chamar vocês aí, sempre vou chamar, até o Ferlec sempre entra aqui, tá no 15º episódio. Tá, então vamos lá, então queria agradecer a presença de vocês aqui, deixar aberto para vocês se despedir do pessoal aí, mandar um recado, quiser fazer o jabá pode fazer, não tem problema, foi feito antes, mas pode fazer agora de novo, viu, João? Aí eu vou colocar aqui embaixo a referência para vocês, então vamos lá. Foque no contexto da aplicação ou do negócio. Não percam tanto tempo investigando o que você não precisa, né? Então, assim, usa o que a comunidade já está usando com sabedoria, com parcimônia e com bastante documentação. Não fica reinventando a roda ou inventando moda. Não perde tempo com isso. E é isso. Agradecer aqui a participação e até a próxima. Boa, da hora. Então, vou fazer um jabá aqui no final, então. Primeiro jabá, não fica perdendo muito tempo com a camada de Kubernetes, tá? Ele.io tem um monte de gente aqui para cuidar do seu Kubernetes e você pode cuidar da sua aplicação. Não precisa se preocupar com isso. O segundo jabá, Kubecast. Sempre tem assunto novo, a gente já passou do episódio 110, tá? Então tem muito episódio para trás, dá para ouvir bastante coisa, tem vários assuntos e entrevistas, etc. Tá? E a outra coisa que a gente está começando é uma newsletter. Eu vou arrumar o link em algum canto, tá? E vou mandar para o Carlos para ele pôr aqui. A gente está começando uma newsletter para poder... Porque a gente também escreve alguns artigos, então a gente está criando vários tipos de conteúdo, né? O Kubecast é legal para você, tipo, ouvir no carro, enquanto você está fazendo exercício, lavando uma louça, sei lá. Mas às vezes a gente vai criar um artigo técnico, né? Para você tirar uma dúvida, para um how-to, alguma coisa, um vídeo curto, etc. Então, assina a nossa newsletter também para ficar sabendo de outros conteúdos. É isso. Valeu para você que ficou até aqui agora. É isso, galera. Valeu. Muito obrigado. O que eu queria acrescentar, assim, especificamente porque a gente está falando nesse assunto de CNCF, tem essa questão de ter vocês entrarem no site lá, que vai estar aqui na descrição também, vocês vão ver no landscape, tem muitos projetos e tal. Vocês tentarem se concentrar nos assuntos que a gente conversou aqui, que vocês vão ver que tem alguns projetos específicos relacionados a esses assuntos que a gente conversou aqui, e como o pessoal frisou aí, é isso que vocês têm que se concentrar. Assim. Vocês quiserem algum tipo de mentoria e conselho para direcionar, se vocês querem estudar os projetos ou contribuir, vocês podem procurar a gente, né? Vou deixar aqui os perfis, o contato com o perfil de todos, né? E a gente pode ajudar a guiar vocês, mas assim, a ideia é não tentar reinventar a roda e procurar o que é prático, né? O que a maioria das pessoas está usando, né? E sempre pegando as dicas dos nossos convidados aí. E é isso, muito obrigado e até a próxima. E ele fechou e deixou gravando. Era para sair? Era isso? Eu não sei. Aí, eu fiquei muito errado. Eu apertou o botão errado, aí ficou gravando.